Olá pessoal, tudo bem? Aqui no nosso canal Dicas e Informações, hoje eu venho passar uma dica para vocês referente à recuperação de empresa, tá? Eu estava lendo, pesquisando, sabe? Porque a gente que tem empresa, a gente sempre tem que estar informado das coisas, de leis, né? De tudo que possa melhorar em tua empresa, de tudo que está atualizado. Então, eu acabei achando um assunto que eu achei muito interessante. E como essa época do coronavírus, e não nessa época, pessoal, porque a gente sabe que quem é empresário hoje em dia, se não souber, né, administrar o seu negócio, você acaba se perdendo no caminho. Você acaba deixando as coisas fugirem do controle. Não porque você não é inteligente ou talvez não tenha muito conhecimento, mas talvez foi um pouco de falta de sabedoria, né? Também de falta de administração. Então acaba acontecendo isso. Então eu venho falar do assunto do regime de concordata, tá? Antes de mais nada, pessoal, eu te peço, esse é um canal novo, tá? Que eu criei, porque eu gosto desse assunto de empreendedorismo. Eu tô na área faz quase 4 anos, tá? Fiquei alguns anos como autônomo e eu digo para vocês, não é fácil, mas é com muito sacrifício que a gente vence. Então, eu peço que vocês venham dar o seu like, deixe o seu comentário. É importante, pessoal, demais. Se inscreva no canal, porque vou me atualizar muito mais e vou deixar muito mais dicas para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muito no dia a dia. Não só no teu, mas no meu também, porque conhecimento é tudo hoje em dia, né? Então, vamos lá. Concordata, o que é e como funciona a recuperação judicial. O regime concordata no Brasil, ele teve um ano, se não me engano, em 2005, ele passou a ser a recuperação judicial. Ele não é mais um regime concordata, ele passou a ser uma recuperação judicial, tá? Mas eu vou ler um texto aqui para vocês explicando exatamente como funciona, tá bom? Ó, enquanto algumas empresas buscam formas de levantar os seus investimentos para melhorar sua situação financeira, outras se encontram cara a cara com o pedido de concordata. Mas você sabe o que significa na prática? No Brasil, o termo concordata foi substituído pela expressão recuperação judicial, que funciona de modo similar à concordata americana. O pedido de concordata é um acordo firmado entre empresa e credores para a quitação de dívidas. Ele ocorre quando a pessoa jurídica não tem mais como honrar seus compromissos financeiros. Para obter a concordata, a empresa precisa elaborar um plano de recuperação que deverá ser aprovado por seus sócios credores, funcionários e, por fim, da justiça. A ideia da antiga concordata, hoje recuperação judicial, é viabilizar o pagamento dos débitos pelo devedor, mantendo a empresa funcionando, visando a manutenção do empregado, dos trabalhadores, dos interesses dos credores. Vale lembrar que essa é uma medida judicial diferente da recuperação extrajudicial, que é feita diretamente entre empresa e credores. Quem pode pedir uma concordata? A concordata da recuperação judicial pode ser requerida por empresas, seja meio do proprietário da empresa ou, em caso de falecimento, pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente, que cumpra os seguintes requisitos: manter regularmente suas atividades há mais de 2 anos. A empresa ela tem
que ter mais de 2 anos de funcionabilidade, que não seja falida e se o foi, esteja legalmente declarada extinta, não ter há menos de 5 anos obtido concessão recuperação judicial. Quem já teve, né, essa entrada de recuperação judicial não pode ter menos que 5 anos para entrar novamente. Não ter há menos de 8 anos obtido concessão de recuperação para microempresas e empresas de pequeno porte e não ter sido condenada ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por crime falimentar. Durante a recuperação judicial, a empresa deve cumprir o plano e apresentar um balanço mensal ao juiz e aos credores sobre o andamento da empresa. O administrador judicial, nomeado pela Justiça, servirá como intermediador entre a empresa, a Justiça e os credores. A concordata segundo a lei. A lei que rege a recuperação judicial do Brasil é a Lei 11.101/2005, que também regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. No entanto, as regras previstas nela não se aplicam a empresas públicas e sociedades de economia mista. Concordata e falência entende a diferença. Em suma, a concordata é uma forma judicial de ajudar a empresa a quitar suas dívidas sem que ela abra falência, podendo então, após se recuperar da crise econômica, voltar a crescer. Enquanto a falência representa a morte da empresa, a concordata é o estágio anterior, onde ainda há esperança e a possibilidade de reabilitação. A empresa que pede recuperação judicial continua funcionando, inclusive para obter os fundos necessários para os pagamentos das dívidas. No entanto, se no prazo de 2 anos for constatado que a empresa concordatária não terá como se recuperar, mesmo com acordo previamente fechado, será decretada a falência. Caso isso ocorra, serão vendidos todos os ativos da empresa, principalmente os bens imóveis, para pagar primeiro as dívidas com o governo e depois os empregados e, por fim, os credores. Vantagens da concordata. Além da possibilidade de continuar a trabalhar, a empresa que pede concordata pode fazer alteração do controle societário, bem como obter prazos ou condições especiais, inclusive com parcelamento de obrigações vencidas ou vincendas. Ou está vencendo, né? O negócio em concordata também pode passar por fusão, cisão, incorporação, transformação da sociedade ou cessão de cotas e ações, além de vender parcialmente seus bens para pagar as dívidas. Então, pessoal, o que tenho a dizer referente a isso daqui, que é uma dica muito bacana, né? Para que você possa se recuperar. É uma recuperação financeiramente dizendo, né? Eu imagino que ao decorrer desse tempo não há necessidade de vendas de bens. O que há necessidade é de você se levantar. Primeiramente, você acreditar em si mesmo que você pode e que essa situação você vai vencer. Esse é o mais importante. O teu interior está bem e acreditar em si mesmo. Em primeiro lugar, acreditar em Deus, que tudo posso naquele que me fortalece. Essa que é a verdade. E que Deus vai te abençoar, e que você vai se levantar e vai conseguir sair dessa situação. Então, fica a dica, pessoal. Essa é uma dica muito boa mesmo, que eu tenho certeza que se colocar em prática, tudo vai dar certo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais.